Você sabe o que é lógica de programação? As pessoas acreditam que os computadores e os celulares são máquinas extremamente inteligentes, mas isso não é necessariamente verdade. Digo isso porque essas máquinas não sabem fazer quase nada se não forem devidamente ensinadas por um ser humano. Sim, você entendeu certo. Nós precisamos ensinar o computador e o celular a fazer as coisas que queremos que eles façam. Um aplicativo no celular, por exemplo, é apenas um monte de comandos ensinando ao celular o que ele deve fazer em cada situação. Vamos dar alguns exemplos. Quando o usuário escolher o endereço, calcule a melhor rota. Quando o usuário clicar em algum vídeo, comece a tocar o vídeo. A partir de agora, vamos aprender como é que podemos ensinar o computador a fazer as tarefas que precisamos que ele faça. A primeira coisa que precisamos saber é que o computador somente executa os comandos que pedimos que ele execute, sem questionamentos. E isso pode ser perigoso se pedirmos para que ele execute um comando errado, por exemplo. Ele simplesmente vai executar. Vamos dar um exemplo disso. Esse sistema que vamos escrever simula o comportamento de um caixa eletrônico de um banco. Veja só. Quando o usuário pedir para sacar, saque o dinheiro. Se passarmos apenas essas instruções ao computador, o caixa eletrônico vai entregar o dinheiro ao cliente, mesmo se ele não tiver saldo suficiente. Imagino que você deve estar pensando nesse momento, mas é lógico que antes de sacar o dinheiro, precisamos verificar se o cliente tem saldo suficiente. O problema é que o computador não sabe que isso é lógico, ele não conhece essa lógica. Nós precisamos ensinar essa lógica a ele. E para isso, precisamos passar todos os comandos que ele precisa fazer. O que queremos é escrever um passo a passo mais ou menos como o seguinte. Quando o usuário pedir para sacar, verificamos o saldo na conta. Se existir saldo suficiente, faça o saque. Se não existir saldo suficiente, avise o usuário sobre o problema. Esse passo a passo mostra com mais detalhes os passos que o computador tem que seguir para fazer um saque. Dessa forma, nós programamos o computador para seguir essa lógica. Nós chamamos isso de lógica de programação. Toda a ideia da lógica de programação é ensinarmos para o computador uma sequência lógica de passos, com o máximo possível de detalhes. Alguns desses passos podem até mesmo parecer óbvios para nós, seres humanos. É lógico que o usuário precisa digitar a senha antes de sacar o dinheiro. É lógico que o caixa precisa ter dinheiro dentro para permitir o saque. Tudo isso é lógico para nós, mas precisa ser traduzido em comandos para que o computador possa saber o que fazer. É tipo ensinar uma criança a atravessar a rua. Você precisa dizer para ela olhar para os dois lados para não ser atropelada. A ordem dos comandos também é muito importante. Olha só esse passo a passo que eu vou mostrar agora. Quando o usuário pedir para sacar, saque o dinheiro. Depois, verifique se o saldo na conta é suficiente para fazer o saque. Como deu para perceber, de nada adianta o computador verificar se o usuário tem saldo suficiente na conta depois que ele já tiver sacado o dinheiro. A ordem dos comandos que a gente passa para o computador é muito importante. O passo a passo completo que precisamos passar para o computador seria algo mais ou menos assim. Quando o usuário pedir para sacar, peça ao usuário para digitar a senha. Se a senha estiver certa, verifique o saldo na conta. Se existir saldo suficiente, verifique se o caixa tem dinheiro suficiente para o saque. Se tiver, faça o saque. Se não, avise o usuário sobre o problema. Ele também vai avisar o usuário sobre o problema se não houver saldo suficiente na conta ou se a senha estiver errada. Esse passo a passo mostra com mais detalhes os passos que o computador tem que seguir para fazer um saque. Pode ser que, dependendo das regras do banco, podemos ter que ensinar ainda mais coisas para o computador. Por exemplo, pode ser que o banco tenha clientes que tenham cheque especial na conta.
ou que não sejam permitidos saques após as 22 horas. Tudo isso são regras que precisamos ensinar ao computador. Bom, vamos agora colocar a mão na massa e entender como é que a gente faz para o computador rodar alguns comandos de verdade. Vamos escrever um sistema que ensina como funciona a mentoria da Desenvolve. A mentoria funciona assim. Primeiro, você faz o curso e aprende tudo o que precisa para se tornar um desenvolvedor. Depois a gente te ajuda a conseguir um bom emprego com um bom salário. E só depois disso você paga pelo curso. A primeira coisa que vamos aprender é uma forma de passar comandos para o computador executar. Para isso, precisamos ir no nosso navegador, clicar com o botão direito em qualquer parte da tela e depois selecionar a opção Inspecionar. Depois disso, precisamos abrir a aba chamada Console para podermos executar alguns comandos. Vamos então tentar rodar um primeiro comando. Seria algo mais ou menos assim. Aqui estamos pedindo para o computador mostrar a frase. Mostre a frase: você faz o curso, aprende tudo o que precisa para se tornar um desenvolvedor. Deixa eu aumentar um pouco essa fonte. Pronto. Então é assim que estamos tentando passar um comando para o computador. Mostre a frase: você faz o curso e aprende tudo o que precisa para se tornar um bom desenvolvedor. Como já era de se esperar, aconteceu um erro quando passamos esse comando para o computador, pois ele não entendeu o que queremos que ele faça. Para conseguir dizer ao computador o que fazer, nós precisamos falar com ele numa língua que ele entenda. Precisamos usar uma linguagem de programação. Uma linguagem de programação é uma língua que o computador entende. E existem um monte de linguagens de programação no mercado, cada uma com seus próprios comandos. Nesse curso, nós vamos usar uma linguagem de programação chamada JavaScript. Vamos então aprender um primeiro comando dessa linguagem JavaScript. O comando que vamos usar é o comando alert, que serve para mostrar uma mensagem de alerta para o usuário. Para usar o comando alert, a gente escreve ele aqui, alert, e a gente coloca a mensagem que a gente quer que apareça dessa maneira aqui, ó, entre parênteses e entre aspas duplas. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, a mensagem oi e dar um enter. Olha só, ele mostra uma mensagem aqui em cima para o usuário, ó, mostrando uma mensagem oi, que foi exatamente o que a gente colocou aqui nesse textinho aqui embaixo. Então é assim que a gente usa esse comando alert para mostrar um comando de alerta aqui, uma mensagem de alerta para o nosso usuário no navegador. Mas o que a gente quer mostrar aqui para o usuário não é a mensagem oi, né? O que a gente quer mostrar é a nossa mensagem explicando como é que funciona a mentoria da Desenvolve. Então eu vou escrever aqui de novo meu alert e vou passar a mensagem correta aqui dentro dele. Coloquei 2 vezes aqui as aspas. Pronto. Então agora eu vou dar um enter. E ele está mostrando aqui para mim a mensagem: você faz o curso e aprende tudo o que precisa para se tornar um desenvolvedor. Viu como é simples rodar comandos no computador? Agora vamos fazer o sistema completo e mostrar todas as mensagens na ordem que queremos. O código fica mais ou menos assim. Eu vou apagar esse código que está aqui para ficar um pouquinho mais fácil da gente entender o que eu vou escrever. Então é só usar esse clear console aqui, ó, limpar o console. Pronto, o console está limpo. Agora, nosso código fica mais ou menos assim. Ó. O primeiro alert vai mostrar a primeira mensagem. O segundo alert vai mostrar a segunda mensagem. O terceiro alert vai mostrar a terceira mensagem. Então, a gente vai ver aqui 3 mensagens de alerta. Eu vou dar um enter nesse código. Olha só, você faz o curso e aprende tudo o que precisa para se tornar um desenvolvedor. Ele mostrou aqui o nosso primeiro alert, nosso primeiro comando alert aqui em cima. Vou dar um OK. Ele vai mostrar o segundo. Você consegue um emprego com um bom salário. Agora o terceiro alert, no fim, você paga pelo curso. É muito importante você notar que o código é executado sempre de cima para baixo. E por isso a ordem dos comandos importa. Chamamos isso de fluxo de execução. Esse fluxo é sempre de cima para baixo. Vamos dar um exemplo de como a ordem dos comandos é importante. Eu vou colar aqui embaixo as mesmas mensagens, só que eu vou inverter um pouquinho a ordem. Eu vou limpar aqui o nosso console, vou escrever exatamente os mesmos comandos, olha só. Alert, alert, alert. Mas repare que agora eu troquei o segundo alert aqui, ó. Eu coloquei o você paga pelo curso
antes do você consegue um emprego com um bom salário. Então vamos ver como é que esse softwarezinho, esse nosso programa apresenta as mensagens para o usuário. Vou dar um enter aqui. Você faz o curso e aprende tudo o que precisa para se tornar um desenvolvedor. Você paga pelo curso. E depois você consegue um bom emprego com um bom salário. Esse aqui não é o processo de verdade da Desenvolve-me. No processo da Desenvolve-me, você só paga pelo curso depois que você estiver trabalhando e ganhando um bom salário. Então, como a gente trocou a ordem das mensagens, o sistema também mostrou numa ordem diferente essas mensagens para o usuário. E esse é o problema da gente trocar a ordem dos comandos aqui. Viu só como a ordem dos comandos importa? A ordem dos comandos pode afetar totalmente o nosso sistema. A gente tem que tomar muito cuidado para não escrever os comandos na ordem errada. Aprendemos duas coisas muito importantes nessa aula. Vamos então revisar para fixar melhor o conhecimento. A primeira foi o que é lógica de programação. Lógica de programação significa ensinarmos uma lógica para o computador, programar o computador para seguir uma sequência de passos, um passo a passo para que ele consiga executar uma tarefa. Linguagem de programação. Linguagem de programação é a língua que o computador entende. E a gente precisa aprender uma linguagem de programação para poder passar comandos para o computador. E aí, gostou de aprender um pouco mais sobre lógica de programação? Deixe um comentário nesse vídeo se você ainda tiver alguma dúvida, crítica ou alguma sugestão. Aqui na descrição você também encontra um link com a playlist completa para esse curso de lógica de programação da Desenvolve-me. Na próxima aula, vamos nos aprofundar na linguagem de programação JavaScript, aprender o que mais dá para fazer com ela e escrever alguns sistemas mais interessantes e interativos. E se você ficou até aqui, é porque gostou desse vídeo. Então deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para ser avisado de novos conteúdos como esse. Obrigado.